sou a Verônica Souza, CEO da Valean, membro fundadora do BNI desde 2012. A Valean é uma empresa especializada em segurança e medicina do trabalho. A gente se torna o departamento de segurança do trabalho das empresas para cumprir normas, regulamentadoras, protegendo as vidas e o patrimônio da empresa. A Valean ela foi constituída em 2007. Em 2008, abri um escritório na casa dos meus pais. Em 2009, eu casei. Em 2010, nasceu minha primeira filha. Quis fechar a empresa. Meu irmão mais velho não deixou. Eu falei, como assim? Eu nem sei o que você faz. Mas o Altair não vinha para a empresa. Eu era uma profissional de qualidade, consultoria. Naquele momento, eu entendi, e o Altair também, que a nossa empresa tinha que continuar. E aí surgiu o nome Valean. 2012, aí resolvi continuar com a empresa. 2011, busca de nome e tal. Só que nesse período todo, era uma inércia, porque eu não sabia o que era ser empresária. Eu quis até fechar a empresa, sabe? Aí em 2012, quando eu entrei no BNI, foi no mesmo mês que o Altair saiu, que é o meu sócio, saiu da onde ele trabalhava, aquela estabilidade, e veio para a empresa. Tudo mudou ali. Quando a gente chegou no BNI, ele chegou na Valean. Então eu entrei no BNI, para você ter uma ideia que a coisa estava muito conturbada, financiada pelos meus amigos, Luciana e Cláudia, da Lucrativité, que até hoje estão também no BNI. Eles foram os primeiros que acreditaram em mim. Acreditaram que eu seria alguém como empresária, E aí, tô lá até hoje. E a empresa mudou totalmente. Quando eu entrei no BNI, eu lembro a minha primeira pergunta no treinamento para o Marcos Martins. Foi como é que eu vou gerar referência se a minha empresa sou eu e só tem eu na empresa? O máximo que eu vou contratar é um funcionário agora. E ele, essa é a dificuldade de todo mundo, fica tranquila. Você vai aprender a metodologia, você vai conviver com os empresários, você vai entender como funciona. Daqui um pouco você vai estar gerando referências sem nem ir atrás delas, elas vão te procurar. E foi exatamente isso que aconteceu. Você imagina, eu tinha um funcionário, depois que a gente começou o trabalho, e hoje a Valean tem 100. São 100 profissionais diretos, exatamente diretos, trabalhando com a Valean, sabe? Fora os instrutores que são PJs, que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, tem muitas famílias na nossa empresa. Fiquei 13 anos num estabelecimento que cresceu ali também. Eu lembro que em 2014 eu não tinha mesa na minha própria empresa. Já viu isso? Porque cresceu, então eu tinha que dar espaço para os funcionários, para eles trabalharem. Eu também trabalhava. Hora eu ia para casa da minha mãe, hora eu ficava na minha casa, até que o espaço aumentou. E fiquei 13 anos nesse lugar. E durante a pandemia foi quando eu tomei coragem, de novo, Eu acho que o BNI sempre nos impulsiona, porque o BNI não parou. Em pouco tempo, quando entrou a pandemia, as reuniões continuaram, foram online e deu-se um jeito. E isso me impulsionou também, sabe? Eu acreditei que eu podia. Falei, não, eu vou conseguir. Com o time junto, todo mundo. E aí foi isso que eu fiz. Procurei um novo lugar, saí, investi em centros de treinamentos. Fiz essa mudança em 2021. Foi o melhor ano da empresa. E eu atribuo muito disso, que é a mentalidade, Porque tudo começa na mente. E estudando, convivendo, observando exemplos. Eu me lembro que entrou a pandemia, eu coloquei todo mundo de férias. E naquele mesmo dia à noite teve uma palestra que o BNI começou a fazer muito isso, Toda noite tinha palestras para ajudar os membros. E eu assisti. E o palestrante, ele falou o seguinte, agora é hora de vocês aparecerem. Não é hora de parar, é hora de ir com mais força. Aí no dia seguinte eu cheguei na empresa, falei, férias canceladas. Eu falei, volta todo mundo, que nós vamos ter que aprender a fazer uma coisa que a gente nunca fez. E aí a gente começou a ir para as redes sociais, e fazer do jeito que a gente sabia. Aí foi Instagram, aí foi vídeos, e eu tinha que saber como me posicionar. Nossa, olha, se você ver a minha primeira foto, meu Deus do céu, eu nem sabia de nada, sabe? E foi isso que atraiu novas empresas e que fez com que 2021 fosse o nosso melhor ano de faturamento.
O que eu quero citar foi que eu tive 3 filhas durante o BNI, né? E eu lembro que o pessoal falava, eu quero tanto te chamar, Verônica, pra ir na liderança, fazer alguma coisa, mas você tá sempre grávida. E eu falei, poxa, fazer o quê? É a vida acontece. E eu lembro que eu tinha acabado de voltar de uma licença maternidade e o Benício falou pra mim, vou te escolher como presidente. Né? A equipe precisa de alguém alegre, você tá sempre sorrindo e tal, né? E eu falei, meu Deus, eu? Né? Primeiro aquela coisa, né? Primeiro o Luciano e a Cláudia acreditaram em mim. E aí, de novo, o Benício estava acreditando em mim como presidente. Eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Eu falei, mas eu topo, vamos, se é aí que eu tenho que estar, eu vou aprender, né? E passei 1 ano em desenvolvimento sendo presidente do grupo. Liderar líderes, né? A gente aprende muito. Aprende muito. E eu lembro que quando eu entreguei o meu bastão, que foi pro Vinícius, né? Lúcio... O Benício me abraçou e falou assim, agora acabou meu trabalho, né? Eu falei, nossa, o último dia eu aprendi mais uma coisa. A gente tem que ficar com a pessoa que é o nosso sucessor até o final. Só que eu tive sorte, porque eu não precisei fazer isso com o Vinícius. Eu tive sorte porque foi uma gestão espetacular. Mas eu me desenvolvi ali muito. E isso me impulsionou para as redes sociais. Eu lembro que teve um evento que a Renunes, eu fiz uma pergunta para ela. Falei, como é que as pessoas vão querer ouvir alguém como eu? Olha, eu sempre me diminuía, sabe que coisa, né? E eu aprendi que eu não tenho que fazer isso. E por isso eu tive coragem, eu tenho um conteúdo para entregar. E eu lembro que ela respondeu assim para mim, todo mundo quer saber como que uma mãe de 3 filhas ainda é empresária, consegue dar conta da casa e é feliz. Eu falei, é mesmo, olha. E aquilo fez a diferença para mim. E aí eu falei, não, então vambora. No ano de 2018, foi um dos momentos mais críticos dentro da minha empresa. A Lucrativité fez um trabalho, me mostrou algumas ações que eu tinha que tomar, mas eu lembro que um dia eu cheguei no BNI e o Pedro Perrucci olhou para mim e falou assim, Vê, cadê o seu brilho? O que aconteceu com você? E aí eu só abracei ele, eu lembro que eu estava bem emocionada, eu falei, meu Deus, eu realmente estou apagada, né? E ele me abraçou, ele falou assim, eu vou te ajudar. E eu lembro que a Cláudia já tinha conversado com ele, sabe? E eu falei, mas como que você vai me ajudar? Ele falou, você vai ver. E aí, daquele dia em diante, ele começou a me fazer consultorias, né, online, na época, e analisar a minha empresa. E um dos pontos que ele falou para mim, super importante, que é para que eu realmente me comportasse como a dona da empresa. Eu tinha dificuldade de colocar na minha assinatura de e-mail diretora executiva. Hoje eu já falo CEO, porque hoje eu sei que esse é o meu papel, mas eu tinha algum bloqueio com isso. E o Pedro me ajudou a tirar tudo isso da minha frente, né? E por que é um marco, né? Porque ele não está mais entre nós nessa existência aqui, nessa terra, né? Mas ele está vivo na minha história. E eu carrego todo o ensinamento que ele me trouxe até hoje. E nunca vai se apagar. Porque alguém que te dá a mão, sabe? E faz você se erguer e falar, você consegue, seja quem você tem que ser. Eu lembro que eu tinha dificuldade de falar onde o Altair ia estar no organograma, porque eu ficava com aquela preocupação de diminuir ele, porque é meu marido, né, sabe? Como eu vou fazer isso? Ele falou assim, pega um organograma em branco e pergunta pra ele onde é que ele quer ficar. E eu falei, eu imagino que ele vai querer estar aqui, talvez seja aqui o lugar certo pra ele também, né? Ele pergunta pra ele, eu fui lá com o organograma em branco. Altair, onde é que você quer ficar? Ele, aqui. Bem aonde eu tinha pensado e aonde o Pedro falou pra mim que seria o melhor lugar pra ele e resolveu até problema de marido e mulher. Sabe? Então, o Pedro, ele marcou demais a minha vida e vai ser pra toda a eternidade, sabe? Eu carrego, né, essa fala dele, né, tudo isso, sabe? É demais, é uma estrelinha que tá lá no céu cuidando da gente ainda. Então, eu quero enfatizar isso. Saiba quem você é e seja de propósito. Essa é uma frase, né, de Dolly Parton que eu acompanho muito, né, ela me segue. E o BNI me fez me enxergar. As pessoas de lá me fizeram eu me enxergar. E todos nós temos um potencial gigante. A gente só precisa descobrir. Há tesouros dentro da gente que precisam ser desenterrados. E o BNI ensina isso, porque quando você quer parar, ele fala, não para, continua, né? A convivência com os empresários, você vê o que um fez e acertou e você fala, opa, é por aí. O outro que de repente não deu certo, fala, entendi, não faço isso. Então o BNI, eu digo, vai fazer você ser quem você é de verdade. Vai fazer você descobrir, porque dá trabalho, né? Muito!
né? A gente rala, mas é aí que está a vitória. Vitória sem esforço não tem graça. Então é bom ter atividade dentro do BNI, às vezes, eu mesma, quantas vezes, né, com tantas lideranças, coordenações, eu falo, meu Deus, quanta coisa para fazer. Mas hoje eu sei que se eu parar, eu volto àquela Verônica de 2012 que estava na inércia. Então a questão é, faça, continue, ajuste a rota, traga mais pessoas. Então vem para o BNI. O BNI pode e vai fazer a diferença se você aceitar se conhecer através do network, das conexões.